Sistema de superfície ativa é uma superfície flexível, resistente à compressão, tração e cisalhamento. O potencial da superfície para mudar as forças de direção depende da posição em relação à direção da força atuante, sendo mais eficaz quando a superfície é paralela à direção dessa força e mais fraca quando a superfície está perpendicular a ela. Pesquisamos mais a fundo as categorias de superfície ativa e essas são sistemas estruturais dobrados, prismáticos piramidais e sistemas de cascas curvas, simples, rotativas e anticlástica. Ressaltamos as principais características dos sistemas estruturais de superfície ativa. A superfície da edificação é a própria estrutura. As espessuras são pequenas se comparadas com a dimensão em plantas, o que justifica a existência apenas de esforços de membrana. A forma da superfície é quem garante a rigidez, não se distingue a estrutura do seu invólucro. Requisitos básicos para uma estrutura ser considerada casca: apresentar curvatura, pequena espessura, ser feita de material resistente à tração e compressão. O que é tensão de membrana? Qual a condição que uma casca deve satisfazer para que ocorra somente este tipo de tensão? Tensão de membrana é a tensão que age tangencialmente à superfície curvada da casca, tendo somente tensões normais ao longo dos meridianos e ao longo dos paralelos. Para que uma casca se comporte como uma membrana, deve ser delgada, estar submetida a forças distribuídas sem variações bruscas, estar corretamente apoiada, e as deformações na borda devem acomodar-se ou acompanhar as deformações dos elementos contíguos. Nosso grupo constatou que a grande dificuldade na construção de cascas em concreto armado atualmente é em relação ao alto custo das formas e dos escoramentos. Essa situação pode ser contornada através de cascas de concreto armado infladas ou mesmo sistemas de formas em argamassa armada incorporadas à seção. A rigidez e a resistência de elementos semelhantes a placas ou folhas podem ser obtidos pelo uso de formas curvas. Por isso, são chamadas de estrutura de resistência produzidas pela forma, muito usadas em cobertura de estádio. A deflexão da casca é impedida por forças anulares causadas pelo desvio da linha de pressão meridional. A continuidade horizontal resiste à deflexão. A parte superior atua como uma série de anéis de compressão horizontal e a parte inferior como uma série de anéis de tração. Escolhemos a caixa de ovos para demonstrar que sua estrutura funciona como uma superfície ativa, protegendo o ovo da quebra. A caixa, usada nos dias de hoje, precisa ter uma estrutura rígida, para caso necessite colocar algo em cima, ela suporte o peso sem danificar o produto. Criamos uma nova casca dentro da caixa de ovos para que as forças externas, provenientes de choques, sejam absorvidas, não deixando que cheguem no ovo. Mais do que isso, a nova casca ajuda a resistência do pilar, que não é tão eficaz. A maior aplicação das cascas finas verticais de concreto não surgiu na arquitetura, mas na construção de represas ou barragens de gravidade, que resistem à pressão da água graças à sua curvatura. Pode ser irônico o fato de tal estrutura ser chamada de fina quando sua espessura pode alcançar 3 metros. Entretanto, do ponto de vista estrutural, é a razão entre a espessura e o raio de sua superfície curva que a faz entrar na categoria de casca fina. Uma represa é relativamente 10 vezes mais delgada que uma casca de ovo. O projeto escolhido foi eleito um dos 20 museus mais bonitos do mundo sob o ponto de vista arquitetônico. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, também é conhecido como Museu do Olho. Foi uma das construções mais desafiadoras para a engenharia paranaense. A obra foi finalizada em 2002 e é constituída de concreto protendido. Na época, a construção obteve o recorde de vão em concreto protendido. O Museu do Olho é uma estrutura composta por uma base cúbica que leva grande casca com extremidades convexas, vedada por um vidro escuro. As estruturas foram moldadas em loco, com exceção das pré-lajes do teto, que vieram pré-fabricadas para funcionar como formas inferiores. Foram utilizados concretos de várias classes de resistência.